Para completar o nosso estudo de inequações, a nossa última parte, eu pensei em resolver uma inequação quociente, onde nós nos deparássemos com aquelas expressões elevado a expoente 2 e ao mesmo tempo polinômio de grau 3. Então, com isso, a questão que temos aqui na tela, eu acho que ela vai ao encontro do que eu estou te chamando a atenção. Olha lá, x mais 3 elevado à quarta, x ao cubo menos 2x quadrado dividido por x quadrado menos 1, eu quero que seja maior ou igual a zero. Então vamos por etapas aqui. Onde eu tenho x mais 3 elevado à quarta, eu vou continuar com a expressão, vou continuar deixando-a elevada à quarta, mas em contrapartida, aqui eu vou fatorar. Lembra, quando é do terceiro grau ou maior do que isso, a gente não tem como resolver. Então tenta fatorar, tenta transformar num produto. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar o x ao quadrado em evidência, e aí a gente passa a ter x menos 2, e no denominador, deixa eu colocar aqui, né? Denominador, eu tenho x quadrado menos 1, e a condição é maior ou igual a zero. Bom, a gente combinou que quando você tem algo assim, né? Expoente par, que é esse caso aqui, eu sei que é sempre positivo, né? O sinal disso aqui é sempre maior do que zero. Então, vamos em busca das raízes, tá? Bom, primeiro, eu vou descobrir quem são as raízes daqui, tá? As raízes desse, raiz desse, a raiz desse e a raiz desse que está aqui. Então, quem são as raízes? Aqui é menos 3, aqui é 0, aqui é 2 e aqui pode ser mais ou menos 1. Lembrando que quando você quer a raiz, basta igualar a zero, tá? Agora, um cuidado que a gente tem que ter é assim, as raízes que estão aqui em cima, elas servem como solução, porque elas fazem parte do numerador, mas as raízes que estão aqui embaixo, em hipótese alguma. Eu vou estudar o sinal apenas de x menos 2 e x quadrado menos 1, porque eu sei que os demais é sempre positivo. Então, bora lá, vamos representar aqui a nossa reta real, tá? E vamos pendurar as raízes, né, que nos interessam. Então, primeiro, as raízes 2 aqui na frente, as raízes mais ou menos 1, bolinha aberta. Então, vamos colocar assim, mais ou menos 1, bolinha aberta. Então, puxar aqui para frente. E aí a gente tem assim, vamos colocar na ordem essas raízes, da menor para maior. Então, temos lá menos 1, temos o número 1 e também o número 2. O que nós vamos fazer? A gente vai chutar um valor. Lembra? A ideia é sempre chutar um valor. Carlos, então vamos chutar zero? Não dá para chutar zero porque zero é raiz. Então, que alternativa que eu tenho? Vamos pegar um outro valor qualquer, né, que você possa imaginar aí, sei lá, que tal o valor 3? Tá? Se eu colocar 3 aqui é positivo, aqui 3 menos 2 dá 1, aqui 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 1 dá 8. Então, eu sei que é positivo. Então, eu sei que aqui é positivo, aqui é negativo, positivo e aqui negativo também. Como que ele quer é determinar os valores que são maiores ou iguais a zero, então eu quero essa região aqui, onde o sinal é sempre positivo. Tá? Então, qual é a minha solução aqui? É todo x real, tal que o x esteja entre menos 1 e 1, depois, ou o x seja maior ou igual a 2, ou, agora a gente não pode esquecer, né? Zero não é solução, mas zero está dentro desse intervalo, que vai de menos 1 até 1, então não preciso me preocupar com ele. Menos 3 a solução também é, mas menos 3 está fora desse intervalo e desse, então eu devo dizer que x igual a menos 3 é a minha última possibilidade aqui de solução. Então está aí, a resposta tem 3 intervalos, portanto. Veja que o que eu quero, a condição é maior ou igual a zero. Então não mudou nada. Eu tenho sempre que ter em mente a ideia de que você tem uma inequação, um produto. Se você é produto, o que você faz? Separa cada fator igual a zero, descubra as raízes e pendura. Se o expoente é par, que está elevado, aquele fator está elevado a expoente par, despreza, cara. Você sabe que ele é sempre positivo. Você só tem que observar se a raiz dele é interessante ou não na solução do nosso problema. E aí o maior ou igual, quando tem igual, todas as raízes do numerador servem de solução. As do denominador é que precisam ser excluídas, porque senão zero o denominador. Aí eu estava pensando e lembrei de uma situação que é muito comum um aluno errar, que é essa daqui.
Quando você tem 5 sobre x menos 3, você diz, ó, eu quero que seja maior que 3. Qual é a tendência? O aluno aqui ele quer multiplicar em cruz. Cara, olha lá, inequação, primeiro passo, quando não tem zero do outro lado, é não multiplique em cruz. O que você faz? Você vai trazer toda a expressão para o primeiro membro. Então a gente vai ter algo assim, ó, 5 sobre x menos 3 menos 3 agora é maior do que zero. E agora o que eu faço? Bom, agora o terceiro passo. Eu vou fazer o mínimo múltiplo comum e depois de fazer o mínimo múltiplo comum, eu vou transformar isso numa inequação quociente. Olha lá, o mínimo é x menos 3. X menos 3 dividido por x menos 3 dá 1, vezes 5 é 5, menos x menos 3 dividido por 1 é o próprio x menos 3 vezes 3. Então, 3 que multiplica x menos 3 e eu quero que seja maior do que zero. Então, melhorando um pouco essa expressão, eu passo a ter o seguinte, ó, o denominador continua sendo x menos 3, o numerador vai ficar menos 3x, menos com menos dá mais 3, 3 vezes 3 dá 9, 9 e 5, 14. E aí eu quero que isso seja maior do que zero. O que a gente vai fazer? Descobrir quem são as raízes do numerador e do denominador. Ó, a raiz aqui de cima e a raiz aqui de baixo, elas são respectivamente aqui 3 e aqui vale 14 sobre 3. Basta igualar a zero. O que eu vou fazer? Agora eu vou pendurar essas raízes no eixo real. Está aqui, ó, eixo. Não quero nenhuma das raízes porque é maior do que zero, então vamos lá, vou levar aqui e vou levar esse outro também. Lembrando que essas raízes nós não queremos como solução, por isso que é bolinha aberta. Vou pendurar aqui, eu tenho 3, 14 sobre 3 é maior do que 3, então fica à direita dele. E o que eu vou fazer agora é chutar um valor. Por exemplo, vamos pegar 0, tá? Que fica à esquerda de 3. Se eu puser 0, aqui fica 0, 3 vezes 0 dá 0, dá 14, então vai ficar 14 em cima. Se eu colocar 0, vai ficar menos 3. 14 sobre menos 3 é um número negativo. Então aqui é positivo e aqui é negativo. Cara, legal. O que eu quero? Eu quero que seja maior do que zero. Maior do que zero está aqui, ó, entre 3 e 14 sobre 3. Vamos ao enunciado. Ele diz, o maior inteiro que está aqui, a gente tem quantos inteiros entre 3 e 14 terços? A gente tem 4, né? Mas não dá 5. Então 4 é o maior inteiro, ele está antes de 14 terços. 3 vezes 4 dá 12, né? Então o número que eu estou procurando é o número 4. Então, dentre as alternativas, ele é múltiplo de 2? Correto. É múltiplo de 5? Não. Seria 5, 10, 15. É um primo? Não. 4 não é primo, porque é divisível por 2 e por ele mesmo. Divisível por 3, hipótese alguma, por 7 não. Alternativa correta, alternativa A. Percebeu? Primeira regra é não multiplique em cruz, em hipótese alguma. Traga tudo para o primeiro membro. Fez isso? Acha o mínimo e aí você converte aquela expressão para quê? Para uma equação do tipo quociente. Vamos fazer mais um? Eu acho que aí você vai se sentir mais confiante. Olha esse caso. Então eu vou pegar tudo e trazer para o primeiro membro. Então vai ficar menos x maior que zero. Bom, próximo passo. Ao trazer todo mundo para o primeiro membro, eu vou fazer o mínimo, tá? Veja que o mínimo nesse caso é x mais 1. X mais 1 dividido por x mais 1 dá 1, vezes x é o próprio x, menos x que multiplica. Ó, x mais 1 dividido por 1 dá x mais 1, vezes x. Então aqui vai ficar x mais 1 e a condição é maior do que zero. Vamos melhorar a expressão de cima. Aqui embaixo continua x mais 1, em cima vai ficar x, distribuindo dá menos x quadrado, menos x vezes 1 dá menos x. Note que dá para a gente cancelar aqui, né? E o sinal da desigualdade é maior do que zero. Bom, eu vou multiplicar ambos os lados por menos 1 para tirar esse sinal de menos. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado sobre x mais 1 tem que ser menor do que zero. Lembrando que quando você multiplica por menos 1, inverte o sinal da desigualdade, mas você só altera o sinal
da parte de cima, que é o numerador. Você não está multiplicando em cima e embaixo, está multiplicando por menos 1 o numerador. Muito bem, então o que eu vou fazer? Vou pendurar agora as raízes, né? E aí o que eu tenho aqui como raiz? Eu não quero as raízes, porque é menor do que zero. Mas eu já percebi uma coisa importante, ó, o numerador é x². Então o que eu sei? Eu sei que esse cara aqui ele vai ser sempre positivo, tá? Então eu só preciso estudar o sinal de quem está embaixo. Bom, embaixo, quem é a raiz? Vamos ver. A raiz aqui desse cara é menos 1. Então eu venho aqui e coloco menos 1. Lembrando que tem que ser bolinha aberta para ele, tá? Muito bem. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou chutar um valor menor do que 1 nessa expressão. Vamos chutar qualquer coisa, não sendo zero. Não esqueça disso, tá bom? Não sendo zero. Então, como não pode ser o zero, e zero está aqui na frente, né? Eu vou chutar um valor menor que menos 1, por exemplo, menos 2. Se eu colocar menos 2 ao quadrado, dá 4. Menos 2 com mais 1 dá menos 1. Então, esse resultado aqui dá menos 4. Então, aqui é negativo, aqui é positivo. Como ele quer valores que são menores do que zero, então, para nós é interessante apenas a região que é negativa. A região que é negativa é todo x menor que menos 1. Todo x menor que menos 1, isso garante a alternativa E. Então, ficou legal, né? Essa última parte, espero que tenha dado a experiência que você precisa para agora você pegar em equações. A gente só vai ficar bom nisso praticando. Então, pratica mais. Se você tiver qualquer dúvida, entra lá no nosso canal e coloque as dúvidas que você tem que a gente vai te respondendo, tá bom? Forte abraço para você. A gente se vê em uma próxima oportunidade. Até mais.